Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um sistema RAG funcionando na prática e vou mostrar como vocês vão montar um para vocês também. Então vamos lá, só para vocês já entenderem como que funciona, eu vou clicar aqui em Test Workflow. Eu subi um documento já mostrando como se fosse de um RH, um manual de RH dos funcionários da Camexa. E aí aqui tem políticas de emprego, classificação dos funcionários, código de conduta e tudo mais. Então vamos voltar para lá, já cliquei em Test Workflow. Aí eu vou perguntar como funcionam as férias, para vocês entenderem o que vai acontecer. Então eu mandei, já está passando pelo nosso sistema RAG. Vamos ver o que eles responderam. De acordo com as políticas da Camexa, funcionários em tempo integral recebem 20 dias de férias por ano. A licença deve ser aprovada com antecedência. Que isso tá exatamente aqui dentro da documentação. Qual que é a diferença para um sistema RAG para um que não é RAG? É que o bot ele sempre vai responder totalmente de acordo com o documento que você está usando. Ele não vai inventar nada. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns casos que é interessante usar um sistema RAG. Então, para um bot de liderança, o que isso significa? Vocês pode fazer um documento com os fundamentos da empresa, como que são baseadas as tomadas de decisão, os racionais por trás disso. E sempre que alguém tiver uma dúvida de qual caminho seguir, ele vai falar com o bot e o bot sempre vai responder baseado naquele documento. Bot para novos clientes, então formas de pagamento, preços, políticas de descontos, de troca e devolução, para tudo isso serve. Treinamento de funcionários, então vocês sobem lá o SOP, né, o procedimento operacional padrão. Então tudo que for operacional que um funcionário precisa entender, ele consegue trocar uma ideia com o bot e o bot vai responder exatamente o que ele precisa fazer de acordo com aquela documentação. E de políticas e procedimentos. Então, como que funciona na prática, tá? O usuário vai falar com um chatbot, o chatbot vai buscar os dados da companhia, o sistema RAG vai identificar exatamente o que aquela pessoa tá perguntando, aí ele vai devolver essas informações para o chatbot vai devolver a resposta para o usuário com exatamente as informações que o usuário está perguntando. Agora eu vou voltando aqui para o nosso N8N. Eu vou mostrar vou abrir nó por nó, explicar como cada um aqui funciona. Lembrando, sempre tira print de tudo e pede para o ChatGPT ir mostrando como configura cada um. Eu não vou passar nos detalhes como configura cada nó, porque até os nós aqui já tem de fato as nossas APIs e tudo mais, mas é bem simples de fazer. Primeira coisa, você vai precisar colocar o webhook para receber as mensagens. No caso, eu estou trabalhando aqui com WhatsApp, mas pode ser Telegram, pode ser e-mail, pode ser o que você quiser. De WhatsApp, eu estou usando o WhatsApp de API, então eu estou usando o webhook. Ele passa por esse switch para identificar se é texto ou se é mensagem por voz. Se for texto, vai passar aqui por baixo. Como eu fiz o teste por texto, ele já passou aqui por baixo. Se for áudio, vai passar aqui por cima. Isso aqui pode ficar diferente dependendo da API que vocês estão usando. Então, como eu uso da WhatsApp, primeiro eu preciso fazer o download da mensagem, mandar o áudio para transcrição. Então aqui ele cria um arquivo binário e esse arquivo é transcrito aqui pela OpenAI. Depois dessa etapa, ele vai vir aqui pro agente RAG de fato, que é esse aqui que vai buscar os dados vetorizados dentro do seu banco de dados vetorial. Então, aqui estão toda a maneira que ele precisa se portar. Você é um chatbot de políticas para funcionários da Camexa. Os funcionários da Camexa farão perguntas relacionadas às políticas da empresa. Você deverá respondê-la usando o Camexa Policy, que é o nome do nó da ferramenta.
Então isso aqui, se vocês quiserem fazer igualzinho, pode tirar print de tudo, pedir para o chat GPT transcrever, e vocês vão conseguir usar idêntico o que eu fiz. Beleza, vamos por partes aqui. Então, vamos entender cada nó aqui. É o seguinte, o modelo que eu estou usando aqui é o GPT-4o. O buffer de memória eu estou usando com 5 mensagens, então até 5 mensagens ele está contextualizado. E aí, aqui é que vem o coração, o segredo do sistema Hagen. Aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai buscar dentro do banco de dados vetorial aquilo que você está procurando. Então, ele vai chamar essa outra ferramenta. Essa ferramenta aqui, de fato, é o Supabase. E se vocês verem, o Supabase aqui, ele transformou, tá vendo o conteúdo aqui, ó? Manual de RH dos funcionários da Camex, introdução e propósito. Que começa exatamente assim meu documento. Então, ó, manual de RH dos funcionários da Camex, introdução e propósito. Ele transformou todo esse documento aqui, todos esses textos aqui, ó, são pequenos trechos do texto em vetores, tá vendo? Tudo isso aqui são vetores. Então, voltando lá, como que vocês vão criar esse banco vetorial, né? Antes de voltarmos lá, vocês vão vir aqui em SQL Editor, escrever exatamente esse código. Eu vou deixar disponibilizado tudo isso aqui na descrição do vídeo, exatamente esse código. Então, se você já quiser tirar print e pedir para o chat GPT transcrever para você, você já vai conseguir usar. Você vai clicar Run e ele vai ser aceito aqui. Para mim não foi aceito porque já existe um database vector aqui para mim, porque eu já criei, certo? E aí como que ele vai funcionar? Vamos voltar lá. Ele vai transformar primeiro a pergunta do usuário em uma pergunta vetorizada. Então você vai ter que usar esse text embed 3 small aqui. E aí ele vai transformar a pergunta do usuário em vetor. E aí ele vai buscar dentro do banco vetorial, que seria esse banco do Supabase, os vetores mais próximos para dar a melhor resposta pro usuário. E aqui embaixo eu também estou usando o modelo GPT-4o. Eu não sei porque que eu deixei o mini aqui, mas geralmente eu uso do GPT-4o. Eu poderia até mudar aqui pro mini. Depois, aí ele vai buscar a resposta e vai me entregar ali pelo WhatsApp. Então esse HTTP request aqui, por esse nó ele vai me devolver a resposta lá pelo WhatsApp. Bom, e essa é a primeira parte. Aqui nós temos outra parte, que seria o seguinte, de fato transformando esse documento que está dentro desse drive aqui em um sistema vetorial, em um banco de dados vetorial. Então, primeiro eu vou escolher aqui a pasta que eu quero trabalhar dentro do Google Drive, que no caso é essa políticas da Camexa. Então, ó, a pasta do Drive é políticas da Camexa. O próximo nó que eu vou trabalhar é esse setID, que nada mais é só para organizar, ele me entregar o ID. Então eu vou até colocar para rodar aqui só para vocês verem. Eu não vou subir um arquivo novo, aí ele vai recalcular esse arquivo aqui dentro. Ó. Ele vai pegar aquele arquivo. Então, ó, ele já transformou em dados vetoriais. Então ele vai pegar todos os arquivos lá que estão aqui dentro do Drive, dentro dessa pasta, políticas da Camexa. Aí ele vai me entregar o ID desse arquivo. Eu vou fazer o download, então ele vai me entregar nesse arquivo binário o download desse arquivo. E aqui eu vou pegar exatamente o que está escrito dentro desse arquivo. Então esse extract from file, ele escreve exatamente tudo que está dentro do arquivo. Manual de RH dos funcionários da Camex,
introdução e propósito, bem-vindo a Camexa, que é tudo que está escrito lá dentro. O próximo nó é o que de fato vai transformar esse arquivo em um banco de dados vetorial. Então o que ele está fazendo? Você vai precisar conectar ele ao seu Supabase, e aí o que ele faz? Ele vai chamar esse default data loader, que faz o seguinte, vai dividir entre chunk size e chunk overlap. O que é isso? Um banco de dados vetoriais, para ele ser mais fácil de ser entendido, ele vai dividir esses grandes textos em textos menores, em pequenos trechos, que seria esse chunk size. Esse 300 é o número de caracteres, então cada texto vai ter até 300 caracteres. Esse chunk overlap é o tanto que esses trechos vão estar sobrepostos. Então eu vou dar um exemplo aqui, como eu acabei de rodar o workflow, ele me trouxe aqui, ó, manual de RH dos funcionários da Camexa, introdução e propósito, bem-vindo a Camexa. Então ele terminou o primeiro chunk size com bem-vindo a Camexa. Aí o segundo chunk size, né, o segundo trecho, na verdade, ele começa assim, bem-vindo a Camexa, que é a mesma maneira que ele acabou o primeiro. Então o chunk overlap, ele vai pegar até 50 caracteres e fazer essa sobreposição. Então vamos ver como ele termina esse segundo. Ó. Nosso sucesso é impulsionado pela nossa equipe. Estamos comprometidos em promover um. Ó, aí ele começa pela nossa equipe. Ele começa exatamente daqui, ó, pela nossa equipe. Estamos comprometidos em promover um, que é esse finalzinho, e aí continua. Um ambiente de trabalho que apoie o crescimento, a inovação e a colaboração. Então, basicamente é isso. O chunk size é o tamanho do trecho, chunk overlap é o quanto ele vai ficar sobreposto no próximo trecho. E aí, isso aqui vai de fato, se eu tivesse subido outro documento, ele ia trocar todo esse documento aqui. Então, sempre que você subir um documento novo, ele vai vetorizar esse documento e vai trocar aqui no Supabase. Bom, e esse vai ser a maneira que você vai criar o workflow na hora que subir novos arquivos. Mas e se você fizer só uma atualização do arquivo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, vou fazer uma atualização dentro desse arquivo que está dentro dessa pasta, né? Então eu vou colocar assim, ó, no verão, os funcionários trabalham apenas 3 horas por dia e recebem o dobro do salário. Então vou só fazer essa atualização porque eu vou perguntar para vocês verem isso funcionando na prática. Então eu vou testar o workflow aqui. E agora vamos fazer um teste, o seguinte, deixa eu fazer um teste aqui, aí vamos mandar um áudio para ver se o áudio está funcionando. Como funciona o trabalho no verão? Aí ele tá passando aqui por cima, né, que é o áudio, vai passar pelo nosso sistema RAG e vai nos responder. Vamos ver o que ele vai trazer de resposta. Ó, no verão, os funcionários da Camexa trabalham apenas 3 horas por dia e recebem o dobro do salário, que foi exatamente o que eu escrevi aqui. Então tá funcionando. Agora eu vou mostrar como vocês vão montar esse workflow de update, né, de atualização. Vai pegar, é a mesma lógica do anterior, de subir um novo arquivo, mas vai pegar o arquivo que vocês estão trabalhando dentro da pasta do Drive. Aí o próximo nó vai ser delete rows, porque ele só consegue fazer a atualização se ele deletar as linhas anteriores que está falando sobre aquele tópico. Então ele vai entender qual linha foi alterada. Aí depois ele vai pegar
o ID do documento. Aí ele vai passar por esse limite, na verdade, né? O máximo de itens vai ser só um. Vai baixar esse arquivo num arquivo binário. Depois vai transcrever todo o arquivo novamente com atualização. Vai jogar pra cá, que seria o coração, né? O que de fato vai chamar a ferramenta, né? O nó, que vai transformar isso numa base vetorial. E aqui ele vai atualizar o nosso Supabase. Então, eu não sei se ele coloca lá no finalzinho. Ele coloca lá no finalzinho. Então aqui, ó, no verão os funcionários trabalham apenas 3 horas por dia e recebem o dobro de salário. Que ele escreveu a partir desse nó do Vector Store aqui, do Supabase. Basicamente, é assim que vocês vão montar o RAG, o sistema RAG de vocês. Isso aqui é muito bom. Existem muitas possibilidades para vocês trabalharem, bula de remédio, muitas coisas que têm muitas regras. Eu espero que tenha ficado claro como cria. Eu vou deixar esse sisteminha, esses workflows todos prontos para vocês baixarem. Então vai na descrição desse vídeo, entra no grupo de WhatsApp, lá vai ter um drive com todos os arquivos e tudo que eu usei. Inclusive eu vou colocar o código que eu usei aqui para transformar o Supabase num banco de dados vetorial. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui nos comentários e sugestões para os próximos vídeos também. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Abraço!